Então, assim, há muita coisa nessa questão do INSS. O governo vai sangrar em relação a isso. A ideia de passar a responsabilidade para os que foram furtados. Os aposentados foram furtados, foram tungados. A ideia de passar a responsabilidade para que eles possam ir atrás do que eles perderam é uma ideia antidemocrática, desumana e imoral. Uhum. Até porque, se for judicializado, Pedro, aí você vai ter que julgar para precatório. As pessoas não vão receber esse dinheiro. Os aposentados, por princípio, são pessoas já com uma certa idade. Então, assim, o momento é grave. O mais grave de tudo, o INSS é gravíssimo, essa questão de não ter a pauta para derrubar o 6 em 1 é espantoso, um governo... Gostou da fala do Lula de ontem, Cacai? Você sabe que eu não consegui ver, estou com ela para ver aqui, mas eu não consegui ver. Ele falou do 6 por 1, finalmente. Se você puder me mandar, eu te agradeço. Porque... Eu acho... coloca na tela, Zamba, porque eu acho que sabe o que foi bom do vídeo de ontem? Foi que ele deu uma lista de coisas que as pessoas podem também utilizar num debate político, né? Porque muitas pessoas nem sabem o que o governo fez realmente, né? Do próprio campo democrático eles não sabem, né? Então a comunicação do governo falhou nesse sentido. Eu tentei, na verdade eu tive um dia complicado, mas eu tentei ver e tinha coisa demais, eu acabei não vendo. Quanto tempo é a fala dele? 4 minutinhos. Posso mostrar? Bem rapidinho. Bora. Meus amigos, amanhã é dia 1º de maio. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos um recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década, a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito do trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e a trabalhadora doméstica. É basicamente isso, Cacá. Ele propõe um debate, né? Muito interessante, muito interessante. Eu vou dizer o seguinte, Pedro. Eu tenho dito e tenho escrito sobre isso que eu parei de ver algumas coisas, especialmente desses programas de 24 horas aí, onde se debate pesquisas, fazem pesquisas sobre tudo, absolutamente tudo, e ficam lá conversando como se fosse uma conversa de boteco e tal. O Lula fazendo tudo que está fazendo, se não errar muito, não tem como ele não ganhar. Não tem como. Eu até parei de ter essa discussão, assim. No Brasil, só o Bolsonaro perdeu a reeleição. Se ele tem, eu acho importantíssimo, agora eu só espero que ele vá, a não ser que tenha motivos que eu desconheça, que ele vá em São Bernardo agora, hoje, no dia de hoje. Essa discussão do 6 em 1 é uma discussão que nós não podemos perder para a direita, até porque eles são contra. Mas eles não têm critério, eles para poder, eles não têm interesse para ganhar, eles fazem o que for preciso. Muito boa a fala do Lula, pertinente, oportuna. Agora eu quero ver como é que vai ser o debate, que é o que está se dando agora. Inclusive, hoje vou encontrar com uma pessoa para conversar um pouco sobre essa questão do Congresso, para ver como é que está esse debate da anistia no Congresso Nacional. Isso é importantíssimo. O Supremo não pode e não deve entrar nessa discussão. Não existe pauta civilizatória que passe pelo Supremo Tribunal para conversar junto com o Congresso Nacional sobre diminuição de penas. Isso não existe. Não existe juridicamente, não existe eticamente. É enfraquecer o Poder Judiciário, que, repito, foi o poder que sustentou a estabilidade democrática no Brasil. O poder mais reacionário, o poder patrimonialista, um poder misógino, racista,
mas que, nesse episódio da tentativa de golpe, foi o poder que enfrentou um executivo fascista e um poder legislativo cooptado. Então, nós não podemos perder, eu diria, esse momento mágico, quase, do Poder Judiciário, que resgatou a possibilidade da gente, nós todos, democratas, defendemos a Constituição. Cacai, eu preciso te fazer uma pergunta que é uma pergunta que tem acompanhado a gente aqui por várias semanas. É o seguinte, eu acompanho cada caso do dia 8 de janeiro. São mais de 400 processos que eu já abri, mostrei, e eu tenho mostrado isso diariamente, lido os relatórios, e eu faço isso diariamente no meu canal. E o que acontece? Alguns casos a gente acaba descobrindo coisas que nem o Ministério Público sabe. Né? Porque a gente, quando eu vou mostrar algum caso, eu vou buscar imagens na internet e a gente acaba descobrindo. Eu percebi que em alguns casos do dia 8 de janeiro, pessoas que foram presas no dia 9, né, que só responderam por associação criminosa e por incitação, né, o parágrafo único do artigo 286, eles têm aquela opção de fazer o acordo de não persecução penal, né? Ou alguns que não querem, eles vão lá e acabam sendo condenados a 1 ano e pouco. Só que o que acontece? Depois que sai a condenação deles, alguns casos, a Polícia Federal anexa, depois da certidão do acórdão, depois da certidão de julgamento, né, de trânsito, aparece lá um negócio da Polícia Federal. Eu não sei se tardio, não sei o que aconteceu, mas foi pedido antes, né? Tem lá que eles pedem as diligências, pedem para a Polícia Federal dar o que tinha dentro do celular da pessoa, só que aparece depois que ela já foi condenada, a 1 ano e pouco. Só que aparece que ela estava dentro dos prédios, aparece que ela estava fazendo aquela quebradeira, aparece as imagens dela naquelas penas que já vão para 14, 17 anos. O que na sua opinião, porque até hoje não ficou esclarecido isso pra mim, acho que ninguém conseguiu esclarecer isso direito, é capaz de... pode ser que o acordo caia, ou não só isso, depois do trânsito em julgado, da condenação de 1 ano e pouco, possa se voltar atrás para uma revisão e falar, olha, ele esteve nos prédios, volta tudo do zero de novo. Existe essa possibilidade? Vitor, eu desconhecia esse fato que você está falando. É interessante, tenho até interesse depois de me aprofundar nele. Veja bem, a ANPP, essa possibilidade da não persecução penal, ela foi rejeitada por vários bolsonaristas. Eu até não tenho certeza absoluta, mas conversei com alguns advogados que trabalham para eles. Um dos motivos foi que, quando você faz o ANPP, primeiro você tem que reconhecer o crime, você tem que confessar. Sim. Essa discussão se deu aqui na minha casa, quando nós fomos enfrentar o pacote anticrime do Moro, que nós desidatamos completamente o pacote, junto com um grupo valioso de deputados, Freixo, Paulinho Teixeira, Orlando Brito e tantos outros, e mais alguns advogados criminais. Eu era contrário ao fato de ter que fazer a confissão, mas venceu isso, paciência. Então tem que confessar, tinha gente que não podia confessar. E a outra coisa é que tem que cumprir aquilo que é pedido, determinado pela Procuradoria. E o que era pedido e determinado era que se cumprisse, fizesse uma aula sobre democracia, e acho que os bolsonaristas não queriam se submeter a fazer uma aula. Não, eu tenho um vídeo, eu vou te mostrar um vídeo agora que você vai ficar perplexo, Cacai. Eu acho que você nunca viu esse vídeo. Não, eu queria ter a oportunidade. Eu vou te mostrar agora então, porque você tocou no ponto crucial que eu queria te falar. Eu vou te mostrar esse vídeo aqui, Cacai, olha só. Mas tem um detalhe, Vida, assim, eu penso que no momento que nós estamos, veja bem, é claro que depois que você tem um julgamento, não houve, até onde eu posso acompanhar, não houve um pedido de arquivamento implícito. Porque se o Ministério Público pede o arquivamento em relação aos fatos X, X e Y, só fato novo poderá voltar a fazer esse processo. O fato novo seria o quê? A comprovação de que a pessoa participou. Sim, é isso. Agora, nesse momento, eu vou ser sincero, para mim o mais importante é nós darmos efetividade àquilo que o Supremo Tribunal julgou. Porque, veja bem, quando eles começaram eu fiquei perplexo com o julgamento do recebimento da denúncia do Bolsonaro. Nenhum dos advogados, e eu respeito muito vários advogados que estavam ali, nenhum dos advogados subiu na tribuna e falou assim, não houve crime. Não há crime, isso é uma infâmia. Todos eles começaram a falar sobre a autoria e tal. Os fatos estão postos, aceitos, materialidade definida e tudo mais. Então, e aí o Alexandre, inteligentemente, o ministro Alexandre, inteligentemente,
mostrou que as coisas não eram passeio no parque, foi a expressão que ele usou, porque era a expressão usada pelos bolsonaristas. Agora, no meu ponto de vista, o momento agora é de esgotar esse julgamento. Nós temos ainda muita gente para ser julgada, especialmente o processo do Bolsonaro, porque quando o Bolsonaro for julgado e condenado, espero que no máximo até agosto, esse processo vai dar uma esvaziada. Vai dar uma esvaziada. O brasileiro é muito interessante sobre esse aspecto. Eu repito aqui, pessoas importantes, senadores da República, ex-ministros, o Cacai, se prenderem o general Braga, para o país. Parou nada, ninguém nem prestou atenção. Se prender o Bolsonaro, para o país. Para nada. Vai ser preso, vai ser condenado, vai ser preso, e as pessoas vão tocar a vida. Então, eu acho que agora, salvo se for uma coisa muito escandalosa, eu estou curioso para ver, voltar a responsabilizar pessoas que já foram condenadas com trânsito em julgado, algumas aceitaram fazer a NPP. Eu acho que isso vai causar um tumulto jurídico. Nem falo de tumulto político, não. Jurídico, porque o Supremo Tribunal ele tem que vencer essa etapa para poder voltar a ser um tribunal que está cuidando das questões constitucionais. Nós não podemos ficar indefinidamente. Gente, o que o Supremo fez é algo impressionante. Você imagina, 1.000 e tantas pessoas foram presas, várias em flagrante, depois convertidas em prisão preventiva. O ministro Alexandre, foi muito bom ele ter explicado isso naquele momento ali do recebimento da denúncia, que ele foi falar a quantidade de gente que tinha pegado um ano só, a quantidade de gente que fez o ANPP, entendeu? Agora, eu acho que é hora de nós centrarmos força, eu entendo a sua fala e quero até depois ter mais informações, mas eu acho que é hora de nós centrarmos forças em rejeitar essa anistia que está sendo feita, no meu ponto de vista, de uma forma perigosa e, além disso, terminarmos o julgamento. Nós temos que terminar esse julgamento. Nós temos que terminar. Nós temos ainda pelo menos 4, se não me engano, foram 5 núcleos que o doutor Gonê denunciou. Sim. Só um está recebido, o outro vai começar a ser recebido semana que vem. Porque depois, Vitor e Pedro, assim que terminar esse julgamento, eu vou ser muito sincero, eu vou começar a escrever aonde estão os políticos e aonde estão os financiadores. Sim. Exato. Eu posso escrever isso agora porque nós não estamos julgando os líderes, entendeu? Então depois eu vou te mandar uma matéria, Cacai. Tem uma matéria que saiu no Intercept, que eu não vou comentar ela agora, mas eu vou te mandar em off depois. Que eu fiz um jornalismo investigativo para chegar nisso tudo. Quer mostrar aqui no ar? Eu acho porque o Cacai não vai ter tempo para comentar da maneira aqui, porque ele vai ter que sair antes da 1. Ah, tá. Então eu queria, de repente, a gente abrir outra live com ele e mostrar, mas eu vou mandar a matéria antes. Mas, Cacai, me manda essas matérias, inclusive essa questão dos vídeos posteriores, e a gente faz uma coisa específica sobre isso. Isso, é porque é muito interessante, Cacá, eu vou voltar no assunto que a gente estava, porque assim, como eu acompanho os processos todo dia, e todo dia eu mostro 2, 3 processos, né, inclusive com o que eles falam, tem pessoas lá que falam que foram lá orar pelo Lula, tá, Cacá, só pra você ter ideia. Vale tudo lá na frente do juiz, vale tudo. É um estudo antropológico, né, gente? Então eu me especializei nisso, né, Então o que acontece? Como eu sei cada processo, tem vários processos que a pessoa transitou em julgado como se ela só tivesse incitado, e depois, logo abaixo, a Polícia Federal anexa, vem o protocolo, né, da Polícia Federal, aqueles pedidos que eles fazem, né? E vem embaixo e mostra que a pessoa estava lá na bagunça, entendeu? Então o que a gente ficou com dúvida é se poderia, depois do trânsito em julgado, da condenação de 1 ano e meio, ela voltar a ser o processo voltar, aquele trânsito em julgado ser cancelado.